Boa noite, aqui estamos de volta com esse frio. Eu estou em camadas hoje, eu estou em 5 camadas. Tem base, contrabase, rebase, tem tudo. Estou igual aquelas bonequinhas russas, uma dentro da outra, sabe? Se eu tirar as camadas. Eu estou até gordinho, olha como é que eu estou. Ó, forte, sarado, roupa. Eu não sei como é que estão as coisas por aí, mas aqui o bicho está pegando. O frio não está brincadeira, não. Oremos, oremos, oremos. Meninas, sejam bem-vindas, internautas, a todos vocês que estão aí participando com a gente. Vamos trabalhar. Matheus Fraga diz: quem não trabalha, atrapalha. Agora ele mudou. Quem não trabalha, se atrapalha-se. Então vamos dar jeito na nossa vida. Minha jarra d'água está aqui, meu copo está aqui, mais um culto do Evangelho no Lar, com o encontro 175, parasitoses físicas. O que será parasitose? Eu já vi essa palavra em algum lugar. Daqui a pouco a gente descobre. Tem uma bióloga aí. Quem começa? Euzinha, gente. Boa noite, Então, bom dia, boa tarde, gente. Tudo bem? Ó, vou falar um negócio. A mensagem mais linda desse livro para mim, Minuto de Sabedoria, é essa, número 175. É linda, 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 belíssima. Vamos ler. Seja alegre e otimista. Deus está dentro de você. Não faça como os tolos que pensam que Deus está muito longe, sentado num trono de ouro. Nada disso. Não procure nas nuvens ou nas estrelas, tão alto que não o possa atingir. Ele está dentro de você e lhe fala silenciosamente pela voz da sua consciência. Procure descobri-lo, vivendo com pureza de coração e amando a todos como a si mesmo. Belíssima, belíssima mensagem. Vamos então orar. Deus Pai de amor e bondade, que nos ampara, nos protege, nos intui. Ampare-nos para que possamos a cada dia viver com pureza de coração, para que possamos descobrir o que está dentro de nós, na nossa essência. E assim, nesse burilamento, nos transformarmos em pessoas melhores. Que Jesus e essa pleiade de espíritos amigos que incessantemente intercedem a nosso favor, possam jorrar vibrações de ânimo, de sustentação, e que de nossa parte tenhamos boa vontade e perseverança, para com a ajuda do alto, conseguirmos caminhar com passos firmes e fortes na direção do Altíssimo. Que Maria Santíssima continue a envolver a cada um de nós, aonde quer que estejamos, para que possamos, sentindo essas energias benéficas que vêm do alto, nos fortalecer para vencermos as vicissitudes do nosso dia a dia. E agradecemos à equipe espiritual que nos auxilia nesta tarefa, onde o aprendizado é imenso, e que possamos, compartilhando das ideias de Manuel Filomeno de Miranda com os companheiros que sintonizam conosco, elevar o nosso pensamento, o nosso comportamento, as nossas atitudes, para cada dia vivermos de uma forma melhor. Ampara-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. e Então, assim seja. boa noite aí, os amigos internautas. Vamos aí para mais um capítulo muito enriquecedor dessa obra do nosso amigo Filomeno. Podemos falar que é nosso, né, Mirinha? Não é só seu, não, né? Você deixa a gente falar que ele é nosso. Pode falar. Vocês já estão na equipe há muito tempo, pelo menos já permite. Eu acho que ela está com parasitose. Mas vamos lá. Muito bem, começamos lembrando, sigam o Instagram da FEAC, @FEACnet. Sigam o meu Instagram pessoal, @FalconeArmando. Somente postamos coisas equilibradas, construtivas. Anota na sua agenda, hoje é dia 15, depois de... O que hoje é dia 15? Não, 13. O capítulo 15, ali já estou falando que hoje é dia 15. Hoje é dia 13, depois de amanhã, dia 15 de junho,
das 15 às 18 horas, popular das 3 às 6 horas da tarde, Alexander Moreira Almeida, Klaus Chaves Alberto, trabalho lá na FEAC, um seminário com o tema Trazer o Espiritismo de Volta à Casa Espírita. Você pode se inscrever em recursos.feac.org. Repetindo, recursos, no plural, .feac.org. Daí a 14 dias, dia 6 de julho, Dr. Paulo César Fructuoso, médico do Rio de Janeiro, trabalhador há mais de 30 anos do Centro Espírita Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, das 14h30 às 17h30, vai falar sobre a face oculta da medicina. E à noite, às 19 horas, 7 horas da noite, na reunião pública, vai falar sobre a medicina mediúnica do futuro. Leva seu cartão de crédito, leva din-din para você poder adquirir as obras dele, que são excelentes. Eu estava olhando aqui na minha coleção, falta um livro só dele, eu espero que ele traga, porque é um dos primeiros, talvez nem tenha mais. O nosso encontro de hoje, eu espero que vocês tenham lido, relido o capítulo 14, muito denso, com a participação aí do nosso Fernando Emílio, capítulo 13, muito denso, e vamos em frente. Hoje nós vamos falar de parasitose. Quando fala de parasitose, eu lembro de parasita. E hoje, infelizmente, os médicos não fazem mais vermifugação das pessoas. É raro o profissional de saúde. Não, não precisa, não, não lida mais com, não pisa no chão, não sei o quê. No entanto, o veterinário pede para você parasitar o seu, desparatizar o seu gatinho, o seu cachorrinho a cada 3 a 4 meses. Ô, Verônica, você que é formada em letras ocultas e ciências apagadas, entende muito de biologia. Que Muito! Raio que é essa aí? Ele está para vermifugar, como é que é o negócio? Fala para nós. É isso mesmo, porque a parasitose é uma infecção e ela se desenvolve no organismo humano ou dos animais a partir da presença de um volume anormal de parasitas, que ali se alojam, vão proliferando e vai dar, como consequência, uma infecção, e vai precisar de tratamento. E é disso que o Filomeno vai falar hoje? Vamos? É disso que ele vai falar. Acho que não. Vamos ver o que vem pela frente aí. Eu vou Vamos puxar ver. o fio da meada. Lendo o primeiro parágrafo. Embora o júbilo que a todos nos dominava, após as excelentes experiências de que participamos na clínica psiquiátrica, mantivemos silêncio e reflexão. Muito importante. Reflexão. Viagem para dentro. Durante o transcurso da jornada em direção ao nosso campo de repouso, em face da quantidade do material para pensar. A alienação mental, sob qualquer aspecto considerada, não deixa de ser áspera provação. Estamos no planeta de provas e expiações, necessária ao restabelecimento da paz do espírito rebelde. Semeamos muito, pusemos fogo, como o pai de Gesiel lá no Paulo Estevão, colocamos muito fogo em propriedade alheia. Agora nós estamos colhendo as queimaduras, são as provações. A perda do raciocínio e a incapacidade de exercer o autocontrole geram no indivíduo situações calamitosas, desagradáveis e infelizes. Pensa antes de fazer. Não faz sem pensar, não, porque senão dá encrenca. A gente põe fogo no quintal do vizinho, a fumaça vem, o fogo pula para a nossa lavoura, para o nosso quintal, lei de ação e reação. Se as pessoas saudáveis se permitissem visitar periodicamente que fosse alguma clínica psiquiátrica, ou mesmo outras encarregadas de atender portadores de enfermidades degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, câncer, hanseníase, a FEAC nós desenvolvemos durante anos. Kátia e eu começamos, levando o Armandinho e a Meli, depois outras pessoas foram aderindo e, com a chegada da pandemia, parou essa tarefa. Então, visitamos o quê? Entre Tocantins e Ubá, a Colônia Padre Damião.
Padre Damião. Padre Damião. É muito interessante. É muito provável, se pessoas visitassem esses ambientes, ah, iriam optar por uma conduta mental mais equilibrada, mais organizada, diferente, não só mental, como moral, compreendendo de visu que os males atormentadores procedem do espírito, podendo ser evitados com muita facilidade, em cujo trabalho seriam aplicados todos os recursos que multiplicariam em benesses compensadores. Eu lembro lá do Livro dos Espíritos que eles falam que falta na gente para evoluir mais rápido boa vontade. Vamos em frente. Verônica, passei a bola. Isso. Eles falam que é uma pequena boa vontade, né? Não é muito grande. Uma dose pequena de boa vontade para a gente melhorar. E realmente é isso que ele está falando sobre visitar um lugar desse, né? Como isso traz ensinamento para a gente. A gente vê esses irmãos incapacitados, doentes, sofrendo. Muitas vezes a gente se depara e fala: ai, minha dor é tão pequenininha diante dessa. Então, em todos os sentidos, é muito útil visitar, nem que não seja com muita frequência, mas com uma certa periodicidade, uma dessas instituições. E ele continua dizendo que, ilhadas, porém, nas sensações imediatas, nem todas as pessoas elas se encontram despertas para entender os reais objetivos da existência humana, optando pelo gozo incessante em vez da busca superior da felicidade. A gente vê que o número expressivo de pessoas vivem no mundo para o mundo, esquecendo que é um ser espiritual, que estamos aqui de passagem e se preocupando só com as coisas materiais. E muitas vezes esse pensamento, essa conduta que leva a pessoa a cair, a se equivocar e sofrer as consequências do que vem depois. Esse processo inevitável de conscientização acontecerá sem dúvida, e para que logo chegue, todos devemos contribuir com os nossos melhores recursos, diminuindo as consequências lamentáveis da imprevidência moral e dos seus desregramentos que desbordam nos conflitos individuais e sociais. Porque esses conflitos individuais, eles geram uma consequência social também. Porque nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade. Então, embora a nossa evolução seja individual, a gente precisa do outro para se burilar e para se desenvolver. E quando o Filomeno está dizendo isso aqui, a gente lembra lá do Livro dos Espíritos, quando a equipe do Espírito de Verdade falou para Kardec sobre o homem de bem, as características do homem de bem. Então, nós vamos precisar nos transformar em homens e mulheres de bem para que a gente consiga alcançar essa conscientização que ele diz aí, para poder diminuir essas consequências tão tristes que a gente ainda se depara com elas. E aí, quando eles chegaram ao núcleo de renovação de forças, que era aquele lugar no mundo espiritual, um acampamento, um lugar onde eles iam para se refazer do trabalho, né? Então, já tinham trabalhado, tinham visitado a clínica psiquiátrica, não chegaram lá, não foram dormir, não foram descansar, não. A noite havia descido sem preâmbulos, abençoada pelos ventos brandos que vinham do mar, carregado de energia balsâmica e restauradora. Lembra que é uma cidade litorânea, no Rio Grande do Norte, que ele falou lá no início do livro, que esse acampamento todo foi montado. O orientador, então, se afasta por um breve tempo e vai entrar em contato com outros responsáveis por diferentes grupos. E eles estavam ali conversando sobre as atividades que cada um deles desenvolveu. Aquilo que deu certo, aquilo que pode ser repetido. É uma avaliação do trabalho que é sido desenvolvido por diferentes equipes. Podia-se sentir-lhe a alegria resultante dos deveres nobremente cumpridos e das expectativas felizes em relação ao futuro, que é uma sensação tão boa. O trabalho, quando ele é realizado e quando ele é bem sucedido, dá essa sensação, olha, dever cumprido, isso foi bom. E anima também para o que vem pela frente, fortalece para os enfrentamentos que vêm por aí. Mirinha. E o nosso Filomeno, né? Como sempre, que ele vai fazer? Reflexão. Filomeno tem ensinado isso muito nesse livro, muito mesmo, para a gente refletir sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos, que a gente tem feito da nossa vida. Interessante que eu tenho visto em mim, não é só em mim, não. No Falcone, que eu às vezes fico bem próxima dele,
E na Verônica, mudanças provenientes desse estudo. Gente, é muito, muito interessante, porque tudo que o livro fala aqui, eu tenho visto às vezes acontecer com a gente. Então, a gente tem feito mais reflexão, a gente tem mudado o nosso comportamento. Poderia ser melhor, poderia ser mais rápido, poderia, mas já estamos fazendo, e é isso que a gente deseja que cada internauta faça também, né? Então, o Filomeno, ele mergulha em reflexões profundas, né? E vê como é que há, então, um oceano rico de mensagens em tudo que ele está visitando, em tudo que ele está conhecendo no mundo espiritual. Então, ele não podia deixar de considerar, né, a grandiosidade da revelação espírita. Ele vê na doutrina espírita um conteúdo maravilhoso, que possibilita ao ser humano o conhecimento das realidades espirituais. Quer dizer, a gente hoje, o Falcone fala muito isso. Nós estamos fazendo no livro Caio, quer dizer, que é um curso de adaptação às realidades espirituais. Quando a gente estuda, a gente faz esse cursinho. A primeira vez que ele falou isso, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, que delícia! Quer dizer que na hora que a gente chegar do outro lado, a gente já pode fazer o dois, que é o de adaptação. O primeiro é de adaptação, o outro é aprofundamento. Então, a gente já pode fazer o de aprofundamento, vai ser muito legal, né? Então, é para a gente estar conhecendo a realidade do que nós vamos, do que é a vida em si. E quando é desencarnar, o que nós vamos viver do lado de lá, né? Então, ele diz aqui que a sabedoria divina, ele entende nesse momento que a sabedoria divina, ela não tem pressa. E ela está atenta. À medida que o ser vai adquirindo conhecimento, discernimento e responsabilidade, a gente tem que lembrar que discernimento é diferente de ter conhecimento, né? Eu tenho conhecimento, mas se eu não tiver discernimento, fica ruim, né? Então, à medida que a gente tem isso, a gente vai aprender o significado dessa dimensão em comum. Que dimensão em comum é essa? A dimensão espiritual, né? E a gente vai, então, conscientemente, conquistando mais espaço mental e edificação moral. Quando eu reflito, gente, eu reflito em torno do meu comportamento. Não é para refletir assim, o Falcone está todo azul, né? Está azul, o cabelo dele está azul, o olho dele está azul. Não é para refletir sobre o comportamento do outro, gente. Não é de jeito nenhum, não perde seu tempo, não. É para refletir sobre a Mirinha. Como que a Mirinha está agindo, o que ela tem feito, está sendo bom para ela. E não é só você se denegrir. Nossa, ainda não melhorei nisso. Eu aprendi isso muito com a Armanda. Ai, preciso ter autoestima. Gente, eu tenho melhorado, eu tenho feito o que eu posso. Eu posso fazer muito mais, mas eu tenho me empenhado. Se estimule a fazer a transformação moral, que não é fácil para ninguém, não é fácil. Mas se você ficar sem estímulo, se você não se amar, quem vai te amar? Você não puxa para você amor, não, né? Então, um misto de felicidade e nostalgia. Viu por que eu gosto do meu amigo Filomeno? Ele ainda é nostálgico. Ele ficou assim, pensando como que ele ia divulgar a doutrina espírita. Gente, ele tinha que passar isso para a gente. Olha que coisa linda esse Filomeno, né? Ele foi, então, estimulado a divulgar para nós, encarnados, o que ele está vendo, que é o que ele faz nos livros dele. Então, ele visita um hospital psiquiátrico, ele participa de um processo obsessivo, de um processo desobsessivo, e quer dizer para nós, encarnados, ó, funciona assim, assim, assim. Muito legal, muito legal. É com você, Armando. É isso aí. Busquei então fixar mais os detalhes das conversações e das lições. É prestar atenção nas entrelinhas que nos eram ministradas, de forma que possam contribuir para o esclarecimento dos mais interessados na libertação dos vínculos retentores com a retaguarda do progresso espiritual. Você, internauta que está acompanhando conosco essa jornada, já estamos no encontro 175. Pensa bem, você está interessado. Você não está aqui por causa dos lindos olhos verdes da Verônica, nem da Mirinha, nem meus. Nenhum de nós três temos olhos verdes. Mas você está interessado em quê?
na libertação dos vínculos retentores com a retaguarda do progresso espiritual. Nesse ínterim, Germano, quem é Germano? O médico que faz parte do grupo, que está sempre conversando com o Manuel Filomeno. Acercou-se-me e começamos a conversar em torno das ocorrências vivenciadas lá na clínica psiquiátrica, bem como a respeito dos processos de degenerescência mental, dos transtornos obsessivos perversos, agradecendo a Deus a ímpar felicidade que desfrutávamos por haver conhecido e adotado os ensinamentos espíritas que nos libertaram da ignorância. Então, pensa bem. Primeiro a gente entra na doutrina espírita, pega o conhecimento, começa a crescer dentro da gente. Depois esse conhecimento começa a brotar com a mudança de comportamento. É o que a Mirinha estava citando do CARE aí, curso de adaptação às realidades espirituais. Nós já estamos fazendo aqui na Terra a parte teórica, mas não adianta ficar só na teoria, sem discernimento, porque senão, como é que faz? Eu leio 10 livros sobre natação, não entro na piscina, morro afogado na banheira de hidromassagem. Então é necessário a imersão na teoria e a imersão na prática. Aí nós vamos nos libertar realmente da ignorância. Não é ouvir falar sobre, não é você falar sobre, é vivenciar, ser o exemplo vivo. O amigo Germano, que fora médico, consoante já referido, era hábil trabalhador espiritual, dedicado ao socorro a portadores de obsessões fisiológicas, aqueles que sofrem a impertinência do ódio dos adversários que introjeta no organismo somático. Adversários estes que se tornaram inimigos dele, de você ou de mim, pelos nossos débitos do passado. Leia o Paulo Estevão. Eu citei aí a história. O Estevão, antes de se chamar Estevão, o nome era Gesiel. O pai dele resolve acertar contas com uma autoridade romana, pondo fogo no terreno dele. Aí, sabe o que acontece? Lê o livro. Já li, releia, você esqueceu, tá bom? Ninguém tem obsessor no pé da gente, porque, nossa, eu sou uma criatura tão boa, não mato, não roubo, não perseguo ninguém, não bagunço a vida emocional de ninguém, mas não faz o bem. Nunca matei ninguém, mas também nunca salvei ninguém. Nunca tirei, roubei nada de ninguém, mas também nunca dei de comer a quem tem fome. O nosso filme do Cine Pipoca esse mês foi O Quarto Homem Sábio, que é o quarto Rei Mago. Uma coisa extraordinária. Se você não assistiu, assista. Eu disse para o pessoal, eu falo sempre que assisto esse filme, eu gostaria de estar no lugar dele. Mas como é que faz? No final, a parte final do filme, não vou fazer spoiler, mas fecha com chave de ouro. Ele viveu aquilo que Jesus pregou nos 3 anos de vida pública. Então, a incidência da mente cruel sobre os tecidos orgânicos delicados termina por afetar. Um camarada que toca violão batendo muito nas cordas e na madeira, acaba tirando o verniz, acaba arrebentando as cordas mais rápida. Alguém que toca clarineta mordendo na palheta, arrebenta a palheta mais rápido. É uma situação delicada. Acaba por afetar os tecidos orgânicos, desorganizando a mitose celular, que é a multiplicação celular, a conversa das células uma com a outra. Isso vai mexer, produzindo distúrbios funcionais no aparelho digestivo, quem vive para comer, no aparelho cardiovascular, quem não controla as emoções, abrindo campo no sistema imunológico para quê? Tchau, 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 para a instalação de doenças.
Se você entrar no YouTube e digitar Armando Falcone Imunidade 1, durante a pandemia eu gravei 21 vídeos falando de como aumentar a sua imunidade orgânica através de alimentos corretos. Esses 175 encontros estão sendo o quê? Alimento espiritual para aumentar a nossa imunidade espiritual. Verônica, devolvo para você. E o Germano continua dizendo que no início do processo da enfermidade, ela é mais psíquica do que física, que as sensações são absorvidas diretamente do espírito doente, perispírito a perispírito, e vai impregnando o corpo do hospedeiro de quê? De parasitose, dessa infecção, até este incorporar energia deletéria que desgasta no campo vibratório, atingindo a breve prazo a organização fisiológica. O comprometimento começa de perispírito para espírito, no âmbito espiritual. E ali um já vai se aclopando ao outro, e essas energias deletérias vão sendo repassadas de um para o outro, uma via de mão dupla, até que, depois de um determinado tempo, isso começa a somatizar no corpo físico. Então, quando desabrocha no corpo físico, já estava doente espiritualmente. Então, é isso que ele está explicando aqui para a gente. E que o número de portadores dessas doenças orgânicas simulacro, conforme a denominação que eles dão, a procedência é obsessiva, mas ela não tem sido anotada pela ciência ou pela medicina. Então, é muito maior do que parece, ou do que consta estatisticamente. Mas o que é isso? Isso aí são aquelas pessoas que têm vários sintomas, procuram os médicos, fazem exames, nesses exames não acusam nada, e o médico não consegue fechar um diagnóstico. É como se ele dissesse para o paciente: olha, você não tem nada. Ah, mas eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Então, muitas vezes são denominadas de doenças fantasmas, porque os sintomas, né? Os sintomas a pessoa está sentindo, porque já acontece esse acoplamento via espiritual, mas o médico da Terra está olhando apenas o corpo físico, e por enquanto ali ele ainda não encontrou nada, porque a origem não está ali. Invariavelmente, os cultores do intercâmbio espiritual e espiritistas, quase em geral, vão se reportar às influências obsessivas de natureza mental e comportamental, achando que uma obsessão atinge apenas o campo de comportamento mental, que não vai atacar, vamos dizer assim, o corpo biológico. E ele está mostrando aqui que sim. Por quê? Porque o organismo físico é uma caixa de ressonância. O que é uma caixa de ressonância? É aquela que repercute o som. É como se fosse uma caixa de som, que a origem não está ali, mas que está demonstrando, expandindo o som de um outro lugar que ele está recebendo. Então, recebe-se espiritualmente essa deformidade, por essas situações todas que ele está destacando aqui, e aquilo vai se expressar no corpo físico. Então, da mesma forma como acontece com uma obsessão de uma natureza psíquica, que começa assim, né, por uma perseguição de um espírito para o outro. Isso, quando ela é prolongada, ela vai terminar por quê? Vai degenerar os neurônios. Imagina uma influência perniciosa, frequente, constante no mesmo lugar. Vai acabar deteriorando aquilo ali, aonde ela está atuando. Então, como é mental, como é psíquica, esses neurônios vão acabando se degenerando. E com isso vai dando lugar ao quê? A uma loucura. E o fenômeno orgânico obedece aos mesmos critérios. Então, quando a mente não está equilibrada, vai gerar 1001 transtornos. E ele diz que o que é válido numa área é também válido na outra. E o que é indispensável, então? Que seja mantida muita atenção. Diante de quê? De afecções e infecções orgânicas, examinando-lhes a procedência do campo vibratório. E o Falcone vai explicar para a gente como é que se examina a procedência do campo vibratório dessas infecções orgânicas. Mexe com o campo de energia. Nós temos que pensar o seguinte: André Luiz vai falar que matéria é luz coagulada. Então, as pessoas que têm mediunidade de vidência, quando olham para alguém,
ver as distorções que acontecem no perispírito, projetando do corpo físico e no corpo físico. Recomendo ler um livro antigo, eu li na minha juventude e recomendo para a turma que está fazendo o curso de passe agora, que fez recentemente, que é Passes e Curas Espirituais, do Venefredo Toledo de Oliveira. Ele tem uma fotografia colorida e tem outras em preto e branco que mostra todas essas distorções que acontecem da mente nas células, da ação de uma presença de um espírito no campo magnético de qualquer pessoa, seja ela médium, ostensiva ou não. É muito interessante mesmo. Vale a pena ler esse livro para poder entender isso. E é como uma orquestra afinada. Uma orquestra afinada faz concerto com C. Uma orquestra desafinada é um concerto com S, precisa de concertar a orquestra. Quando as nossas energias estão nesse campo de desequilíbrio, vibrando em vibrações de baixo teor moral, vibracional, de enfermidade, viramos, entre aspas, porta fácil para espíritos, até que não tem ligação conosco, de se aproximarem e mexerem com a nossa estrutura psicossomática. É delicado. É delicado. E ele disse que não raro encontram mentes interessadas em desforços, muitas vezes ignorando a operação destrutiva que vem realizando nos tecidos. Porque o espírito que está querendo prejudicar o outro e se aproxima do outro e começa a emanar essas vibrações deletérias, não sabe como é que está acontecendo aquilo ali. Ele vai passando aquilo que ele está sentindo, o ódio, a raiva, o desejo de vingança. O outro recebe isso e vai criando esse clima vibratório totalmente pernicioso. Por isso que ele diz que nem todo espírito vingador conhece as técnicas de perseguição. Ah, eu vou chegar ali, vou atacar no neurônio, ele vai desequilibrar. Não, ele não pensa nisso, não. Ele pensa que aquele ali é um antigo desafeto, ele é atraído pela afinidade vibratória e se aproxima daquilo ali. E aí essa semelhança que existe entre o obsessor e o obsidiado, uma semelhança de sentimentos e principalmente também de moralidade, porque daí que a gente fala tanto que esse nosso padrão de moralidade tem que se elevar, isso vai facultar o quê? Uma interação de um com o outro. E aí eles vão intercambiar as emoções. O que um sente, o outro sente. Então, a literatura espírita está cheia de exemplos assim, de espíritos encarnados, mas que são totalmente teleguiados pelo seu perseguidor. Porque a afinidade fluídica é tanta que um pensa já reflete no outro, que o outro pensa já são dois como se fosse um só. E ele começa a agir assim, né, em bloco. Os dois agem de uma mesma forma. Então, essas cargas mentais e emocionais transmitidas, mesmo que aquele espírito desconheça esse processo, são constituídas de campos de quê? Ressentimento e de vingança, que é o mote que vai levá-lo a obsidiar aquele seu inimigo. E esse campo magnético, ele passa a misturar do obsessor com o obsidiado, gerando o quê? Um desconforto e uma disfunção nos equipamentos que sustenta. Então, são esses sintomas de mal-estar, são essas doenças que começam a aparecer. E iniciando-se a desconectação do fluxo de energia emitida pelo espírito encarnado, em face da intromissão daquelas morbosas, as defesas imunológicas, o que acontece? Diminui, abrindo campo para a instalação de quê? De invasores microbianos degenerativos. Caiu a imunidade, é campo aberto para que as infestações que aconteçam ali. Então, as doenças vão aparecer logo depois. Toda terapia antibactericida vai objetivar apenas os efeitos dessa ocorrência. Irá combater os invasores microbianos, o corpo físico, mas não vai reequilibrar todo o campo organizador biológico, porque a sede é onde? É no perispírito, que se encontra afetado pelo agente espiritual desencarnado. Olha como que é complexo, né? E nós temos que pensar lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu cito sempre, as causas anteriores. O Chico Xavier, quando tinha o problema da vista, não era causado por um espírito obsessor,
Aquilo é uma lesão que ele já trouxe na vista em função de comportamentos inadequados em encarnações passadas. Meu sonho era seguir carreira militar. A visão monocular me impediu isso. Quando eu cheguei no Chico, ele disse: doutor Bezerra, Emmanuel está dizendo que você pediu para vir com essa limitação visual para não vestir de novo uniforme militar, porque senão a arrogância do passado voltaria toda. Temos que pensar nisso. Então, não quer dizer que qualquer doença que a gente Sim, tenha tem que ter um espírito ali obsessor. A Mirinha está com enxaqueca. Ah, estava pensando que não devia, lá, juntou ela. Ah, o Falcone está com taquicardia. Ah, emocionou com o que não devia, lá, o espírito atacou ele. Não, pode ser também esses acertos que nós trazemos no nosso PR, Programa Reencarnatório. É bom reencarna. deixar isso, que nem tudo é obsessão também. Claro, Muitas vezes é resultado do nosso comportamento, causas atuais ou causas anteriores. O dia que eu como mais do que devia, de tarde, ai meu Deus, eu quero uma rede para pensar, como diz o baiano lá. A coisa é séria. são várias vertentes, ele está mostrando aqui para gente uma dessas Uma vertentes, das né? facetas. É, Mirinha. Agora, muito interessante que o Filomeno, ele em todos os livros dele, posso afirmar com toda certeza, em todos os livros, o Filomeno fala uma coisa que é muito interessante, que às vezes a gente escuta as pessoas falarem, ah, não, ela está com gripe porque é orgânico, sim, é orgânico. Orgânico por quê? O que que significa orgânico? Está no organismo físico, mas provém do espírito. Mas uma gripe é imunidade baixa, alguma coisa espiritual, seja acerto do passado, seja uma influenciação negativa, seja um comportamento Comportamento. inadequado, um freio, né? Porque o que o Falcone falou aí, graças ao Senhor Jesus, ele teve lucidez para pedir para vir um probleminha na vista. Você já imaginou o Armando militar de novo mandando na gente? Igual um coronel? Eu não ia aguentar, não, gente. Não, não é Sincero. coronel, não. Coronel manda pouco, quem manda muito é sargento de infantaria. O soldado ele quase mata os soldados. Ele já usa coturno, ele já gosta desses negócios, não é à toa. Mas Deus é tão misericordioso que ele falou: não vai, não, filho, você vai desgringolar de vez. Então, olha como é que Deus é bom conosco. Presta atenção nisso. Então, o Filomeno ele vai falar o seguinte: na verdade, quem está falando aqui é o Germano, Germano. continua o Germano falando. Olha, eu íntima do Germano. Nunca será demais repetir em qualquer. Olha, gente, quem está falando é o Germano, não é Mirinha. Em qualquer, olha a palavra que ele usa, processo de enfermidade, disfunção fisiológica, o organismo está atordoado, ou psicológica do ser humano, o doente é o espírito. Mas, gente, o Leon Denis já fala isso no problema do ser do destino da dor. O problema está no espírito, seja dessa ou da outra encarnação, não importa. Não importa. Está no espírito. Ele transmite para o perispírito, que expressa no corpo físico. Então, eu tive uma raiva muito grande do Falcone. Estou com vontade de matar ele por qualquer coisa que ele tenha me feito. Aonde que vai me atacar? No meu caso, por exemplo, eu me conheço, vai atacar no meu fígado. A Verônica vai atacar uma dor de cabeça nela. Tem que ir para algum lugar, porque eu sou espírito e comporto esse corpo físico. Tem que ir, essa energia de que a Energia. Verônica acabou de falar, que o Falcone explicou, ela tem que ir para algum lugar. E ela vai para o corpo físico, porque eu estou encarnada, né? E aí o Germano, tadinho, calou, né? Que ele é desses que o Armando falou ali, silencia, ficou quietinho um pouquinho, e o Filomeno, então, vai considerar, meu amigo Filomeno. Ele fala que esse tipo de obsessão fisiológica não poderia imaginar que apresentasse uma estatística tão expressiva.
Ele fala assim: vou trocar para o Filomeno, porque o Filomeno não sabe falar direito, eu vou trocar para ele. Ele fala assim: não sabia que tinha tanto obsidiado nesse planeta. E olha que ele trabalhou muito com isso, hein, Mirinha? E olha que ele é doutor em Ele é obsidiana. especialista nisso. Isso Se ele impressionou foi ele. É. direcionado, nós, que dirá nós outros, que somos só discípulos de Filomeno. Então, o Germán vai responder para ele. O irmão Miranda sabe que os elementos constitutivos do perispírito são de energia muito específica. Aí eu vou perguntar, ó, Armando, que energia é essa que ele está falando aqui, gente? Muito específica. Energia que o André Luiz vai chamar de energia quintessenciada. A medicina agora que está começando a pesquisar, eles há décadas que eles desconfiam que tinha um elemento que ele, quando você acha que ele existe, ele não existe mais. Quando você acha que ele não existe mais, ele aparece de novo. Ele fica naquele situação. Deram o nome de neutrino para ele, né? Conseguiram lá naquele túnel, acho que é na Suíça ou na Suécia, não sei, sentir o rastro dele, mas ele mesmo. Então, a ciência conseguiu. O átomo quer dizer a menor parte divisível. Agora, o átomo já é dividido em 37 partes. Olha só que tem de doido. Era só núcleo e elétron. Agora já Isso. tem 37 partes. E eles sabem que tem mais. O mundo espiritual já manipula isso. Como é que eles constroem as cidades espirituais? Tijolinho? Tem olaria lá? Não. Tem vidraçaria? Não. Tudo com a força do pensamento, manipulando essa energia quintessenciada que ainda não está ao alcance das nossas percepções, porque o corpo físico é um escafandro. É um escafandro. Alguém que esteja com roupa de astronauta, alguém que esteja com escafandro, não consegue dar passos, não consegue correr. Alguém que calça uma bota, ele consegue jogar bola igual alguém que está com uma chuteira? Uma simples bota no pé já impede parte do movimento. Nós estamos limitados pelos 5 sentidos. Uma abelha enxerga mais do que a gente, um cachorro escuta mais do que a gente, uma borboleta sente o cheiro de outra borboleta mais do que a gente sente o cheiro da pessoa amada e vai por aí afora. Nós somos pobres. É assim, igual que nós estamos no topo aqui do iceberg. Cadê o negócio? Do iceberg aqui, ó. É só no termo da inteligência, mas do discernimento, do instinto de sobrevivência, os animais têm mais do que a gente em vários aspectos. Tem alguma Mas a coisa gente chega lá. Não, que como diz o chega um outro, pouco, nós está a caminho, nós chega lá. tem alguma coisa que chega um pouco mais próximo disso que a gente conhece, só para a gente ter uma Tem. ideia? Tem, é muito fácil. Você pega uma jarra com água, você pega pedras de gelo e coloca ali dentro. Sai fumacinha, não sei se você já viu. Sim. A hora que o gelo está derretendo, sai uma fumacinha, entre aspas. Tem que prestar Tá. muita atenção, é pouquinha. Mas você pega até que ele se funde na água. É. Você pega essa água, põe na panela, põe fogo embaixo, na chaleira. Daqui a pouco a tampa da chaleira começa a toc, 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 e começa a sair o vapor. Agora você já consegue ver mais fácil. Põe a mão na frente. Você não consegue pegar o vapor. Pegar. Mas se você puser a mão na frente, vou fazer papel de doido. Ninguém faz isso, não. Já falei aqui, eu acho. Se você puser uma mão no bico da chaleira, a um palmo do bico, e enfiar outra mão na água fervendo, a do vapor vai queimar mais do que a água fervendo. A água fervendo vai queimar a maior superfície, porque a sua mão toda está imersa nela. Mas aonde o vapor pegar, a queimadura vai ser mais profunda do que essa da mão. É o momento em que a matéria está mudando de Estado. vibração. A água Uhum. vira gelo, o gelo Gelo. vira vapor, Vapor. o vapor sobe, vira nuvem, a nuvem vira chuva e fica Uhum. esse ciclo acontecendo na cara da gente. Mas não temos olhos de ver. É mesmo, Falcone, não tinha pensado nisso. Pois é. Eu faço chá para mim todo dia. Adoro ver a tampa da chadeira. Taca, 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 taca. É isso aí.
Então, o Germano continua falando que a medicina ainda não sabe falar sobre essa, apesar da física quântica hoje já chama essa energia de quinta essência, por isso que é quinta essenciada, né? E esse termo, Kardec usa ele no Livro dos Espíritos para definir a energia mais purificada, mais Isso. etérea, né? Isso. Então, ele fala, continua falando que pensam muitos especialistas do nosso plano, do plano físico, que ele, o perispírito, seria constituído por átomos. Mas não é, não, né? Quer dizer, isso aqui é eles que falam, né? E aí ele falou partícula semelhante aos neutrinos. O que que é neutrino? É uma partícula subatômica que ela entra em contato com a matéria por meio da gravidade. É muito legal a doutrina espírita, gente, que a gente estuda. Se a gente quiser, a gente estuda muito, a gente aprende muito. Ah, eu só quero ver espírito, doutrina espírita para mim é isso. Está enganada, amigo, não é não. Doutrina espírita é uma faculdade. Laboratório. A gente pode aprender tudo o que a gente quiser na doutrina espírita. Os espíritos explicam tudo para a gente que a gente quiser, né? Então, o Filomeno ele vai falar que prefere ficar com a definição do Kardec, quando ele fala que perispírito é um envoltório semimaterial, está lá no Livro dos Espíritos, né? Resultado de uma energia semimaterial, de um campo específico. E aí a sua irradiação contínua impregna a organização física dos seus conteúdos, do conteúdo do perispírito, que são resultantes dos atos que procedem do ser pensante, que somos nós, o espírito imortal. Essa maravilhosa estrutura energética pode ser penetrada por outras. Quer dizer, o perispírito ele passa, né, para cá, passa para lá, porque é possível, ele tem várias Propriedades. propriedades, Propriedades. né, que pode dar a ele essa condição. E aí ele fala que dependendo dos valores moral do ser espiritual que a acolhe, de acordo com a afinidade de constituição. Quando o ser é superior, torna-se mais vibrante e resistente, gerando valores positivos no organismo. Se é de procedência inferior, o que vai acontecer? Torna-se velha, estragada, frágil, apresentando lesões que se refletem como distúrbio equivalente no mundo das formas. Então, é uma forma energética do corpo físico. Tudo aquilo que lhe ocorre na organização será refletido na forma. Então, gente, como é que eu vejo o que é perispírito? Perispírito tem forma? Ele está falando aqui, ó. Ele reflete a organização física. Então, quer dizer, ele contorna a organização física, né? Muito interessante. Vai aí, Armando. É a mesma coisa que você pegar o oleiro. O oleiro pega argila, umedece a argila para ficar no ponto certo. Põe em cima daquela plataforma aquele disco. Antigamente rodava com o pé, hoje já tem um motorzinho que coloca, ele muda a velocidade para mais ou para menos. Uma pelota de argila. Ele molha as mãos e começa a mexer na argila. Ele pode fazer um copo, um vaso, uma moringa, um monte de coisas. O pensamento age sob o fluido cósmico universal, que vai refletir no corpo da próxima encarnação, de acordo com a pressão que exerce aqui ou acolá. Quantas pessoas estão tendo doenças degenerativas que não faziam parte do processo reencarnatório dela? Começa a fumar, chega um câncer de garganta. Ah, isso é coisa da outra encarnação. Não é não, querida, é dessa. Como tudo, numa quantidade exagerada. O peso aumenta, o sobrepeso. Vem as dores na coluna, precisa de pôr prótese no joelho, prótese no quadril, não sei o quê, artrose, artrite, decorrente da alimentação.
é a raposa, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Vamos em frente. Dando sequência, eis porque toda e qualquer terapêutica direcionada a doenças deve sempre considerar o ser humano total, holístico. Eu trabalho com medicina holística há 44 anos em Juiz de Fora, 1 ano e 8 meses em São Paulo. Holos, todo. Não apenas com o corpo, ou com o corpo e a mente, que é o espírito, mas como? Corpo, mente, espírito. Corpo, perispírito e espírito. Quando isso ocorrer, e não está longe dos dias da sua aceitação, o binômio saúde e doença estará recebendo muito melhor contribuição do que aquela que ele tem sido direcionada até esses dias. Gente, venham no seminário do Dr. Paulo Fructuoso. Ele vai dar show nisso que o Manel Filomeno está falando hoje. Que o Mané Filomeno, não, que o Germano está falando. Irmão, Compreendo sim, aduzir aos comentários, a realidade do enfoque apresentado pelo caro amigo, porque muitos cancerologistas, cardiologistas e outros profissionais da saúde de ambos os planos da vida são unânimes em afirmar que os transtornos psicológicos, raiva, ressentimento, mágoa, rancor, ódio, raiva, ciúme, todos esses fatores que geram perturbação emocional refletem-se na área da saúde, dando surgimento a patologias graves, como algumas das quais dizem respeito às suas especialidades. Medicina tradicional chinesa: fogo, terra, metal, água, madeira, fogo. Fogo, explosão. Explosão nervosa, do riso nervoso, a emoção. Ele implode. Terra, ciúme. Metal, tristeza, só pensa no passado. Água, medo, insegurança, ansiedade. Madeira, raiva de explosão para fora. Pavio curto. Olha a medicina chinesa, há 5.000 anos, eu só arranhei a casca da casca da casca do ovo, mexendo com isso. Por outro lado, verificamos a miúde, quer dizer, sempre, os casos de problemas orgânicos derivados dos conflitos, particularmente do aparelho digestivo e cardíaco, por somatização. seriam os mais frágeis, Falcone? Aí somatizam primeiro? Como é que faz? Você pode ver que há exceções, mas a mulher engorda mais do que o homem. Por quê? Sim. Ela briga com o marido, com o namorado, os filhos vão embora, síndrome do ninho vazio, a não amorosidade correspondida. Ela vai conversar com quem? Com a geladeira? O homem vai para onde? Para a cerveja, para o álcool. O número de mulheres que tentam suicídio é muito maior do que o número de homens que tentam suicídio. O número de homens que morrem por suicídio é muito maior do que o número de mulheres que morrem por suicídio. Porque os homens sempre procuram coisas mais agressivas para a autodestruição. O das mulheres dá tempo de sofrer. Não. Deu para entender? Se a mente pessoal gera esses fenômenos perturbadores sobre a ação de outras mentes mais vigorosas, ainda sobre a cruz dos conflitos originados na conduta extravagante do passado, é claro que os efeitos danosos são muito mais fortes, favorecendo o surgimento de doenças mais graves produzidas pelos agentes microbianos de destruição dos tecidos. Quando um corpo aproxima de outro corpo, há entre eles uma troca de energia. E a energia sempre flui com mais intensidade do corpo que tem mais energia para o corpo que tem menos. Olha a osmose. O pano está seco, o balde está cheio d'água. Você enrola o pano, põe dentro do balde e deixa uma ponta para fora. Daqui a pouco até a ponta de fora está molhada. Absorve. A água é mais poderosa do que o pano seco. Em assim sendo, qual a melhor terapia para ser aplicada? Indiscutivelmente, redarguiu o Germano, a do Evangelho. Olhai, orai, vigiai. Isto é, a da transformação do paciente. Reconhece ser verdadeiro espírita pela sua transformação moral, que é a sua parte fundamental, e a nossa contribuição em relação a ele através da fluidoterapia, a fim de que o agente desencadeador do problema
a sua conveniente doutrinação, a compaixão, a misericórdia, para com o espírito que esteja influenciando aquela criatura possa romper, quebrar aqueles grilhões da obsessão. Se eu, a Mirinha ou a Verônica, estamos sob a ação de um espírito nível 3, de 0 a 10, vibração moral 3, aí a gente procura o centro espírita, o atendimento fraterno, começa a receber paz, água fluidificada, assistir palestra, entra no YouTube e começa a assistir palestra, culto do Evangelho no lar, lê 30 minutos Kardec. Eu digo assim, opa, perdi contato, eu quero ir atrás dessa criatura de novo. Vai ter que subir o padrão vibratório. Aí deixa de ser obsessor, passa a ser coleguinha. E a gente continua estudando. E ele começa, daqui a pouco, ele desvincula da gente. Então, não é pega esse obsessor que está com o Falcone fazendo ele beber e prende ele no mundo espiritual. Volta, aparece outro. Eu não mudei a frequência. Verônica, com E a você, terapia, e a terapia é uma que a gente já conhece, né? Que é o Evangelho, Alcoólicos né? Anônimos, Evangelho, É, tudo o Evangelho, tudo isso aí que a gente já sabe, né? Quer dizer, seguir os caminhos de Jesus, aí o roteiro do Evangelho dele, olha como é que a gente evitaria tantos transtornos. E ele diz, continua encerrando, né, para encerrar, que pelo pensamento, cada um de nós elege a companhia espiritual que melhor nos apraz. Como é que você fala, por favor? Não é me diga com quem andas, que te direi quem és, como é que é o pensamento? diga-me o que tu pensas e eu direi com quem tu andas. Lembra da Aí. dona Bela da escolinha do professor Raimundo? Só pensa naquilo. O que é o naquilo para você? Vai na obra de André Luiz, Desejo Central. Qual livro? Ação e Ação reação. Nossa. e Reação. Está lá, Desejo Central. Terezinha de Castro adorava falar sobre isso. Entendeu? Então, essas companhias aí, ó, nós é que estamos elegendo para a nossa convivência através do nosso pensamento. E na larga experiência de lidar com obsessos físicos, tenho aprendido que é a mente, o grande agente fomentador de vida, como também de destruição dos seus elementos constitutivos. Então, ele tanto pode fomentar como destruir. Afinal, o que criou e rege o universo é a mente divina, na qual tudo se encontra imerso. A mente humana, nos seus limites, produz a constelação de ocorrências próximas à sua fonte emissora de energia, sempre em sintonia com a qualidade de vibrações exteriorizadas. Então, não tem como pensar uma coisa e exteriorizar outra. Essas vibrações que são exteriorizadas são do teor daquilo que nós trazemos de energia dentro de nós, dos nossos pensamentos. Se são bons, Capítulo, as vibrações não. É. capítulo 14 da Gênesis ou capítulo 7, Lei dos Fluidos? É o 14 ou o 7? Espera aí. 14. 14. 14. Pensar bem, portanto, já não tem sentido apenas ético ou religioso, mas uma abrangência muito maior, que é o psicoterapêutico preventivo e curador. Olha, Fantástico. a importância de se pensar bem. Então, saiu de um âmbito que geralmente a gente analisa, né, que é da ética ou da religiosidade, para que previna e cura essas doenças que porventura a gente vem adquirir. Chega o Mateus fala, Sorri, nem que seja para levar vantagem, pensa mais no bem, fala mais no fazer o bem, bem. pensa mais no bem, seja É mais do bem. isso aqui. Aí não É tem isso macumba aí. que te pega, não tem espírito obsessor que te pega, não tem. Você vai abrindo o caminho. É igual o É isso trator aí. D8. Vai para frente, igual o É. trator de esteira. Sorriram jovialmente, os dois, né, que estavam ali conversando, se levantaram e seguiram em direção à sala, onde receberíamos as instruções para o próximo labor. Engraçado que ele falou no início que estava indo lá para se refazer, não descansou ainda não, o Não, refazimento. descansar, refazer, receber novas instruções, é tudo isso. Mas o refazimento dele vai ficar à toa. Né? Olha quantas informações ele recebeu nesse refazimento do Germano e agora já vai para uma outra sala para receber novas instruções. Se ele saiu do hospital psiquiátrico com material para pensar, para digerir, agora, depois dessa conversa, o caldo vai entornar. Poxa vida, né? E aí ele disse que se sentia muito edificado e muito feliz com tudo isso que ele estava passando e realizando ali. Nós Esse é o também, Filomeno. nós também aprendendo. Então, gente, está Oh, aí e o muito. capítulo de hoje, para a sua, para a minha, para a nossa reflexão. Inscreva-se para os seminários, siga o Instagram da FEAC, siga o meu Instagram, procura entrar só em coisa que realmente alimenta.
porque a semana que vem nós temos o Santuário de Bênçãos, o maior capítulo deste livro, que provavelmente vamos ter que dividir. Dividir. Vamos ver se a gente consegue fazer mágica. Mas quem faz mágica, quem faz milagre fala mansa, faz cego ver, faz surdo ouvir, faz milagre acontecer. Nós não fazemos isso. O negócio é sério. O que foi, Renita? Nós, é, nós vamos nos encontrar depois de amanhã. Chega na FEAC mais cedo. Lembra que tem que levar material para o lanche, tá bom? Leva algo que não envenena, que não mata, leva algo que contribui, senão a gente desencarna antes da hora pela boca. E anota também o dia 6 de julho, para nos reencontrarmos novamente. Agradecemos a sua presença, a sua participação, relê o capítulo de hoje, faz a sua imersão no capítulo 16 do Santuário de Bênçãos e vamos que vamos, juntos e misturados. Verônica Mirinha, suas palavras finais. Agradecemos mais uma vez a companhia de todos e vamos nos preparar para os próximos capítulos, porque o trabalho é incessante e não terminou ainda não, tem muita coisa pela frente. Uma das vezes que a gente estudou esse livro, que a gente já estudou ele na FEAC algumas vezes, foi em 2009. E esse livro a gente estudou ele na reunião mediúnica. Então, tinha dia que era o Armando que fazia, tinha dia que era o Fernando Emílio. E o Armando deu uma mensagem no final desse capítulo que eu anotei. Ele disse como mensagem desse capítulo específico, que eu achei, agora então, estudando novamente, própria. Cuidado aonde você estaciona o seu pensamento. Foi a frase do Armando para esse capítulo. Então, a gente precisa prestar muita atenção, né? Quem são as companhias espirituais que estão comigo? Eu vou lá no médium Falcone para ele me falar. Quem que é? Não precisa ir não, gente. Perde seu tempo nem o dele, não. É só você saber o que que você está pensando. É só você saber como você está se sentindo, aonde você está indo, o que você tem feito. Você vai saber quem que é a sua companhia espiritual, como que está o seu pensamento. Com certeza. Muito bom o estudo de hoje, viu, gente? A gente já leu esse livro 2 vezes hoje, viu, gente? Só para vocês saberem. Porque o Armando manda a gente ler 2 vezes. A gente obedece ele. Até semana que vem. Conta o que aconteceu, Mirica. Conta o que aconteceu. Você. Ai, estava doido para contar. Ainda bem que ele liberou. Ô, gente, vou contar uma coisa para você saber. Nós estamos gravando isso domingo. Domingo, dia 19, dia 9 de julho. Que antecede o encontro com vocês. Ô, gente, a gente grava porque a gente, quinta-feira à noite, estamos na reunião de desobsessão. Então, a gente precisa gravar com antecedência, ajustar a agenda minha, do Falcone, da Verônica, do Fernando Emílio, então nem se fala. O Chaves passa aperto lá, mas a Jussara vai editar isso tudo. Então, aí o negócio é assim, gravamos, fomos até o finalzinho já, quase fazendo às 9 às 10h30 da manhã. Quase fazendo assim, seja. De repente, o Armando fala, stop. Quando ele fala assim, fala, meu Deus, o que aconteceu? Perdemos tudo já. Não tinha vaga de memória no computador. Mas é muito bom, porque o estudo foi muito maravilhoso no primeiro momento que a gente gravou. Mas da segunda vez foi melhor ainda, porque a gente aprendeu de novo. Muito legal. Agora, e ter a companhia dos amigos espirituais 2 vezes. Mateus, mestre Xim, 2 vezes com a gente. Muito chique, né? Ai, eu adoro. Gente, um beijo. Para vocês, foram um culto só do Evangelho lá, para nós foi. E como acaso não existe, teve motivo para isso acontecer. Tem motivo. Agradecemos a presença de todos vocês. Lembrem que com a sua colaboração e a sua ajuda, ajudando a divulgar, compartilha cada programa que você
assistir, chegaremos a maior número de pessoas. Dá o joinha, deixa um comentário. Isso tudo faz o algoritmo do YouTube entender que é pertinente o vídeo e apresentar para o maior número de pessoas. O nosso abraço para a Jussara, para o Chaves, para toda a equipe da multimídia, para todas as equipes de multitarefas na FEAC. Acho que na FEAC não tem nenhum trabalhador que tem uma tarefa só. A maioria tem várias tarefas, multitarefas. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, encerrando com mais uma prece, dizendo: amigo Jesus, espíritos benfeitores que nos assistem e protegem, agradecemos a oportunidade do reencontro, mais um culto do Evangelho no lar, mais uma hora, 60 e poucos minutos que estamos passando juntos. Enquanto os companheiros assistem o vídeo, nós estamos na reunião mediúnica, na reunião de tratamento espiritual à distância, reforçando ainda mais a doação de energias em favor de todos os lares. Abençoa, continua abençoando o nosso planeta Terra, encarnados e desencarnados, e dai-nos forças para, individualmente, fazermos a parte que nos cabe para o nosso equilíbrio e que esse equilíbrio reflita em todas as criaturas com quem convivemos, direta ou indiretamente. Obrigado, obrigado, obrigado. Que assim seja. Muito bom! Até quinta-feira que vem, coisa nenhuma. Até depois da manhã, 2h30 da tarde, 2 horas nós já estamos na FEAC. A gente chega cedo, gosta de beber água limpa. Grande abraço, fiquem com Deus.